Olá, queridos alunos e familiares, como vocês estão? Mais uma semana, mais uma videoaula de Ola. E para começarmos essa aula, hoje pensei em fazermos uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Seria um quiz. Esse quiz seria uma maneira de relembrarmos um pouco da aula anterior. Na verdade, para ver se vocês prestaram atenção em tudo da aula anterior, né? Vamos então começar com o nosso quiz. O nosso quiz vai ter algumas perguntas e 3 opções de respostas. Apenas uma é correta. Vocês tentarão responder aí de casa, correto? Vamos começar. Primeira pergunta. O Tangram surgiu em que país? No Japão, nos Estados Unidos ou na China? Se você respondeu China, você respondeu corretamente. Agora, segundo a enciclopédia do Tangram, é possível formar quantas figuras? 3.000, 700 ou 5.000 figuras? Se você respondeu 5.000 figuras, você respondeu corretamente. Agora, a cultura africana costuma fazer que tipo de arte para as comemorações de suas tradições? Ela costuma fazer esculturas? Ela costuma fazer máscaras ou ela costuma fazer telas? Se você respondeu máscaras, você respondeu corretamente. Agora vamos para a nossa quarta e última pergunta. Qual pintor é famoso por utilizar a técnica do cubismo? Foi Pablo Picasso, Salvador Dalí ou foi o Van Gogh? Se você respondeu Pablo Picasso, você respondeu corretamente. Por que eu estou relembrando esses fatores? Falamos de elementos da arte que estão espalhados pelo mundo inteiro. Na verdade, a gente começou a nossa aula saindo daqui, do Brasil e indo lá para a África. Depois da África, a gente deu outra volta e foi parar lá na China para falar do Tangram. Foi quase uma volta ao mundo, né? Mas o importante do nosso projeto e o divertido é isso, que para a gente conhecer a nossa cultura, a gente tem que ver coisas que influenciaram ela. E tudo que a gente tem falado influenciou bastante na cultura brasileira, na construção dessa cultura que é tão rica e tão diversa. A aula de hoje, eu quero, na verdade, a gente falou já também sobre isso, sobre museus que estão espalhados pelo mundo inteiro. No início da quarentena, a Tia Luana enviou uns links para vocês acessarem uns museus online, porque museus do mundo inteiro estão fazendo suas exposições virtuais. Além disso, tem um aplicativo que eu adoro, que é o Google Arts and Culture. Ele tem como você também fazer alguma dessas exposições, visitar alguma dessas exposições, e tem uma parte que eu adoro também, que é muito divertida. Você tira uma selfie sua e ele localiza a obra de arte que mais parece com você, espalhada no mundo inteiro. Vale a pena vocês tentarem. Vou deixar o linkzinho e o nome do aplicativo para vocês baixarem. É bem tranquilo e bem fácil de usar. Vocês vão adorar. Além disso, também, já que a gente está falando de museu, vamos falar então, na aula de hoje, sobre museus. Como que a gente vai falar sobre museus, Xaluane? Vamos descobrir um pouco sobre como surgiu o museu no Brasil e, em seguida, faremos a atividade de hoje, que eu acho que vai ser bem divertida. Então, vamos lá? Prestem atenção nas informações a seguir. A palavra museu é de origem grega, que significa templo ou morada das musas, ou seja, um local de inspiração divina. O primeiro prédio a receber este nome foi a Biblioteca de Alexandria, que fora destruída no ano de 640. Os museus modernos foram criados no século XVII, a partir de doações de coleções particulares, como a de Grimani, à Veneza. O primeiro museu público só foi criado na França, em 1793, o famoso Museu do Louvre, com coleções acessíveis a todos, com finalidade recreativa e cultural. Um museu guarda os registros do tempo, coleciona, estuda, cataloga, documenta e conserva objetos que são capazes de contar a história. Por isso, a maioria é aberto ao público, ou seja,
todos podem visitar e estar a serviço do conhecimento e da informação, que contribui para o crescimento da sociedade. Dependendo do tipo de acervo, ou seja, de objetos ou outros materiais que o museu possui, ele pode ser classificado como museu de arte, científico ou histórico. Esse acervo é montado a partir de doações particulares ou pela compra de obras por parte do governo ou instituições ligadas ao museu. E você, aposto que já visitou um ou vários museus. E que lembranças você guarda desse espaço? Aqui no Rio de Janeiro, temos algumas boas opções para visitar, como o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Belas Artes, o Museu Casa do Pontal, que está de mudança para uma nova instalação na Barra da Tijuca, após sofrer terríveis inundações. E como não lembrar do Museu Nacional? Aquele que sofreu um terrível incêndio em 2018 e que foi criado lá em 1818, a partir de um decreto de Dom João VI, e ao longo dos anos se tornou referência nacional, com um acervo de mais de 20 milhões de itens, dando um pulinho em São Paulo agora. Como não lembrar do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e que no último ano recebeu a belíssima exposição Tarsila Popular, com 92 obras de Tarsila do Amaral, levando em 4 meses mais de 402 pessoas ao museu. Essa exposição ficará para a história. No ano passado, com o nosso projeto, tivemos a oportunidade de passear em sala pelo Museu Casa Guimarães Rosa e também pelo Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, ambos localizados em Minas Gerais. Vamos para a atividade dessa semana. Mundo afora, as pessoas andam fazendo releituras de obras de arte, só que não em telas e nem pintando quadros, e sim usando os próprios recursos que possuem em casa. Uma espécie de quadro vivo, digamos assim. Aqui temos o quadro original e a releitura realizada por uma criança. O primeiro passo é escolher uma obra de arte que você goste. Pode ser um quadro muito conhecido ou não, de um pintor brasileiro ou de outro país. Escolha uma pintura fácil que apresente cenário e objetos que você tenha em casa. Como se trata de uma releitura, não precisa ser idêntico, claro, mas precisa manter a ideia do quadro original. O segundo passo é o seguinte: com a ajuda dos seus pais, escolha o figurino mais parecido com o da obra selecionada. E em alguns casos, quem sabe um vestido ou um chalé da mamãe ou um blusão do papai. Improvise, use acessórios e não esqueça do cenário, hein? Vale mesmo, em alguns casos, utilizar maquiagem e penteados, se os seus responsáveis permitirem. Entre no clima da obra. É importante também reproduzir as mesmas posturas e expressões faciais da obra original. Terceiro passo. Vale também como opção representar o autorretrato, uma imagem de um desses artistas conhecidos, talvez Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Salvador Dalí ou até mesmo tão falado Pablo Picasso. Se você tiver outras ideias, também está valendo. Quarto passo, é hora de fotografar a obra de arte, porque de repente você virou uma espécie de quadro vivo. Ao encaminhar sua foto para o e-mail indicado no mural, é muito importante também enviar a figura da obra e o ano em que foi produzida e por qual artista plástico. Se você ainda assim desejar, sugiro que procure vídeos ou informações sobre o artista que você escolheu. Mas isso é apenas uma sugestão, para assim ampliar as nossas descobertas, que é algo sempre muito válido, né? Bem, tenho certeza de que com a criatividade e a parceria de crianças e familiares, transformaremos nossa semana em uma bela e riquíssima exposição de obras de arte. Nossa escola, mesmo que virtualmente, virará uma grande galeria. Estou curiosa para ver a sua obra de arte. Bom, na última semana fizemos a atividade do Tangram. Recebi cada produção maravilhosa. Eu quero agradecer a vocês pela parceria e pela dedicação na atividade. Descobri coisas sobre vocês que eu não sabia, como, por exemplo, que vocês cantavam super bem.
Espero que vocês tenham uma excelente semana e que curtam bastante a atividade de hoje. Um beijão e até a próxima aula!